Olá pessoal, eu sou Daniel Linger, estrategista na RB Investimentos. Hoje eu fiz um bate-papo bem legal com o Carlos Maggioli e o Carlos Messa, da Quasar Gestora de Recursos. Acompanhe nosso vídeo completo. Eu vou primeiro pedir para o Maggioli falar um pouquinho aqui da casa, do histórico, da transição de pessoas, e logo mais a gente vai falar um pouquinho aí da estrutura de crédito privado na casa. Bom, então muito obrigado de novo pelo convite, RB Investimentos. É um prazer estar aqui hoje. Então, a Quasar, então, novamente eu sou o Carlos Maggioli, eu sou egresso do Itaú BBA, e a Quasar foi uma ideia que eu tive, mas não sou só eu, né? A Quasar, na verdade, é um conjunto de pessoas que nós tivemos lá em 2016 sobre a desintermediação do crédito. Acho que o efeito de desintermediação é algo presente na economia, seja qual for o setor. Acho que investimentos é um deles, até que nos traz aqui hoje. Mas a gente vê que o crédito no mercado brasileiro tem que passar por um cenário similar ao investimento no mercado brasileiro, mas também um cenário similar ao mercado estrangeiro, né, o mercado internacional, sobre o comportamento do mercado de capitais na concessão do crédito. 50% do mercado americano é bancário e 50% é mercado de capitais. Você enxerga que a Europa e o Brasil estão indo nesse sentido? Sem dúvida. O mercado europeu já, né, até pela regulação do próprio ECB, já se une em prol de mercado de capitais, né? Então o regulador já começa a trazer Open Banking, que já foi imposto lá, né? Já começa a trazer novas regulações no qual ele quer mimetizar a desintermediação do mercado americano como meta. Então se na Europa é 80-20, a meta é ser 50-50. No mercado brasileiro a gente engatinha, mas já começa a ver a Ambima se movimentando, a CVM se movimentando, o Ministério se movimentando, né, à medida do liberalismo econômico. Você já começa a ver no Brasil a semente de que sim, mercado de capitais pode ser um bolso muito profundo. Em relação à renda fixa, né, você tem três grandes grupos. O título público, que é o investimento mais seguro. Você tem o título bancário, que é o mais conhecido dos investidores, que é um CDB, uma LCA. E você tem ali o título de crédito privado, que cada dia mais vem sendo conhecido pelos investidores. Nessa concepção, como é essa escolha dos ativos que vão ser colocados dentro dos fundos? Como que é essa categorização? Tem um percentual mínimo, máximo de concentração? O Advantage ele é um fundo que ele investe em ativos de baixo risco de crédito. Ele pode ser composto por títulos públicos, debêntures e títulos de instituições financeiras, né? Mas todos os ativos da carteira eles terão que ter um carimbo de rating, né? E todos têm que ser investment grade. No Advantage Plus, a gente tem uma parcela de crédito, que é até 20% do PL, que ela pode ser sem rating. Mas isso não quer dizer que eu vou comprar qualquer ativo de crédito, né? São ativos que a gente analisa profundamente a empresa e a gente dá um rating interno nosso. Baseado nesse rating, a gente pode definir o tamanho da alocação nessa empresa, tá? Em termos de concentração, a gente busca uma concentração, como o fundo está numa fase de crescimento de patrimônio, a concentração inicial ela pode chegar até a faixa de 4-5% por emissor ou por grupo econômico, né? Eu busco sempre colocar várias séries do mesmo emissor, porque se eu precisar de liquidez eu consigo vender um pouquinho de cada uma, é mais fácil do que um monte de uma só, né? Então a concentração de 4 a 5, e à medida que o fundo vai captando, a ideia é manter uma alocação entre 1 e 3% do PL por grupo econômico, tá? A gente gosta também bastante dos FDICs, né? No Advantage a gente só compra cotas sêniores e no Plus a gente pode comprar alguma coisa de mezanino. O Salim Mattari, o secretário de privatizações, ele tem uma meta, né, se falando até com esse jargão de mercado privado, ele tem uma meta de desestatizar algo em torno de 1 tri nesse governo, né, entre privatizações e licitações. Como que vocês enxergam essa demanda por papéis de infraestrutura, onde você vai ter que aumentar o prazo, você vai ter estruturas ali pensando muito mais na estrutura da operação do que no emissor? Eu acho que aí já começa com a nova instrução da CVM, né? A CVM editou uma instrução, a 606, que ela já torna mais flexível a gestão de fundos de debêntures incentivadas. Ele cria uma categoria de fundos de infra. Com isso, o mercado gosta muito de
tanto de ativos isentos, como CRI, CRA, como fundos isentos também. Então, acho que tem uma fase de adaptação dos fundos para essa nova categoria, e aí eles voltam a ser abertos para captação, e aí acho que vai ter demanda para todos esses ativos, sim. Eu tenho observado no mercado que o tamanho dos spreads dos novos títulos estão diminuindo. Isso é uma sinalização da falta de novas emissões? É uma sinalização que os fundos estão muito compradores? O que você tem enxergado nesse sentido? Olha, eu acho que é um pouco de cada, tá? Eu acho que tem muita demanda no mercado, os fundos estão precisando de muito papel, tem vencimentos muito grandes ao longo do ano, então todos os fundos precisam alocar. E a gente tem a criação de várias gestoras independentes, inclusive a Quasar, né, com produtos novos que vêm performando bem e que são mais casas procurando os ativos. Então, com isso, faz com que o spread seja diminuído, né, seja achatado, né, e os prazos estão alongando um pouco. Eu acho que com o passar da reforma da Previdência, acho que vai ajudar muito, nós vamos ter muito mais ofertas no mercado e deve equilibrar um pouco esse spread. Uma coisa que a gente tem notado nos fundos do Messa é a recorrência de nomes. Uhum. Né? É difícil ver nomes que nós não conhecemos, né? A não ser que seja uma investida de um grande grupo econômico fazendo uma eólica em algum canto, você nunca ouviu falar daquela eólica, né? São sempre os mesmos nomes. O que a reforma provavelmente vai fazer, ou certamente na nossa visão, são os nomes que não acessaram o mercado de capitais. No caminho da Quasar para cá, viemos discutindo isso, e a gente vai tentar descobrir dos grupos econômicos que faturam acima de R$1 bilhão, quantos emitem dívida através da emissão de 400 e 476? Qual é esse percentual? É 20%, é 30%, 50%? A gente ainda acha que tem um mundo para ser explorado, porque ele usualmente foi, nos últimos 20 anos, atendido pelo mesmo banco público que a gente falou, pelo privado, que crescia a carteira indiscriminadamente de crédito. Esses grupos que estão acostumados ao mundo bancário terão que entender que, sim, eu tenho que começar a auditar balanço para acessar o mercado de capitais, porque não tem mais um bolso formado aqui. Acho que isso vai fazer com que a oferta do crédito seja maior e, inclusive, quiçá, uma boa explorar esse assunto, a reprecificação do estoque. Uhum. Né? A concorrência por spreads maiores de empresas desconhecidas pode provocar um deslocamento de um spread muito achatado de emissões conhecidas que são as atuais do mercado. Eu tenho conversado com alguns coordenadores líderes e as empresas elas estão fazendo uma exigência com que parte da colocação, da distribuição desses papéis sejam feitos para os investidores finais. Vocês entendem que esse é um movimento que as empresas querem pulverizar esses investidores ou mesmo se tornar o nome dela mais conhecido no mercado para facilitar uma segunda emissão? Qual que é a visão de vocês? Eu acho que é basicamente isso, né? Eles querem se tornarem conhecidos e a pulverização ajuda muito no mercado secundário, né? Então, quando você tem mais casas participando da mesma oferta, você cria um mercado secundário e a empresa que na primeira emissão pode ter pago um prêmio mais alto para emitir, na segunda emissão já vai ser um prêmio mais justo, porque o mercado já precificou ela corretamente. Então, eu acho que a pulverização é essencial para o benefício da empresa também. Entendi. Se falando de mercado secundário, é uma coisa nova no Brasil, né, principalmente para crédito privado. Como que vocês enxergam, por exemplo, hoje aqui na RB Investimentos a gente tem uma mesa de secundário para atender os nossos clientes, né? Aquele cliente que entrou numa oferta primária ou mesmo que comprou no secundário, por algum motivo que ele queira sair, desfazer do papel ou realmente tem uma oportunidade, a gente consegue dar essa liquidez para ele, intermediando essa saída. Qual que é a visão de vocês para a evolução do mercado secundário no Brasil? Eu acompanho o mercado secundário desde 2004, né? Quando lá no HSBC, né, começou-se a se falar de fundos de crédito, né? Ele vem numa crescente muito grande nos últimos 4, 5 anos. O surgimento dessas novas casas de crédito ajudou muito nessa liquidez. Eu acho que isso só tende a crescer. O cenário que a gente vê para frente é só de crescimento de volume no mercado secundário. Eu sou bem arrojado no que tange a ideia do que deveria ser o mercado de secundário no Brasil. Uma boa parte da minha carreira ela é feita em equities.
Tá? Eu já fui presidente da Câmara de Equities da Bolsa, comecei lá em 93, idos do CATS, né? Coisas que você nem sabe o que é, mas existiu. Né? O que acontece? O mercado brasileiro sofreu uma revolução acionária, uma revolução liderada pela Bolsa, pela B3, que foi a evolução de sai do CATS, entra a Mega Bolsa começa a concorrer com o pregão começa a sumir, até que ele some de fato no dos anos 2000, aí os túneis de preço melhor precificados, a centralização, até o IPN atual lá na Bolsa, que faz com que as liquidações todos os ativos possam servir como colateral para as operações. É muito eficiente o mercado brasileiro. Na verdade, o mercado brasileiro talvez seja o mais evoluído do mundo no que tange faturação de risco, tá? Liderado pelo Cícero lá na B3. Como é que eu vejo o mercado de crédito, apesar do secundário estar crescendo muito? Eu vejo como idos dos anos 93 no CATS, que é um mercado que cresce muito, sem centralização de trading, sem túnel de preço. A prática do preço ele é descentralizada, dessa forma também ele pode acontecer a 1.000, a 2.000, sem qualquer interferência de um leilão, por exemplo. Então a minha visão para que o mundo do MESA e de todos melhore é transparência. A transparência do spread para o usuário final, para que ele entenda que o preço que ele praticou foi dentro de um túnel aceitável de preço, eu acho fundamental para que esse mercado quintuplique de patamar. A Bolsa Brasileira hoje, eu achei super interessante uma matéria, eu li essas chamadinhas de resumos de mercado de capitais, a Bolsa ontem, dado a guerra comercial para os Estados Unidos e China, operou módicos 10 bilhões de reais. Quando eu comecei, a Bolsa operava módicos 70 milhões de reais. Era horrível. A gente media até em dólar, porque o real ainda não tinha, era URV ainda. Então, o que a gente enxerga hoje pode ser muitas vezes maior se nós trouxermos a transparência para o investidor final. Porque no final, Quasar e RB Investimentos são intermediadores. Perfeito. Então, a hora que o nosso usuário entende que o preço praticado é um preço justo, e no qual o centralizador do trading teve certeza de que foi feito dentro de um túnel aceitável de preço, vai fazer com que esse mercado se multiplique, porque você pode criar derivativos do principal. O mercado brasileiro tem um CDS que foi criado lá no final dos anos 90, que foi natimorto. Uma vez que você tem um ativo criado no Brasil com bastante liquidez e pungente, por que não reviver o mercado de CDS? Por que o mercado brasileiro não tem Ripple? Sabe, o Ripple é uma coisa tão óbvia para você fazer, sabe, que traz eficiência para a gestão, mas não tem. É a dificuldade enorme você fazer um Ripple no Brasil. Como que vocês enxergam essa parceria entre Quasar e RB Investimentos? A parceria com a RB Investimentos eu acho que é super importante, porque é mais um distribuidor do nosso fundo. Isso gera uma estabilidade no nosso patrimônio e no nosso passivo, uma diversificação de passivo. Isso contribui muito para a gestão. Eu não consigo fazer um investimento num prazo mais longo se eu vou ter uma oscilação de patrimônio muito grande. Então, quanto mais distribuidores eu tiver, para mim é mais fácil na gestão, auxilia muito. Então, a gente está super empolgado aí com a parceria com a RB e o que precisar nós estaremos à disposição. Da nossa parte também. E especificamente, eu conheço a RB desde idos da criação da RB e tudo mais. Conheço a RB há muitos anos, fui usuário no meu tempo de Itaú de RB, como na parte securitizadora e tudo mais. A RB Investimentos é uma marca que tem muito a ver com a Quasar. O que vocês buscam aqui na popularização do investimento, da plataforma que vocês criaram. O Gabriel, que não está aqui conosco agora, mas nos recepcionou, explicou muito sobre como vocês enxergam o B2B da plataforma, a expansão dela, tem muito a ver com o nosso DNA, como a gente acredita que o crédito deveria ser feito ou como ele vai ser desintermediado. Então, estar em parceria com vocês, para nós, é importante por isso, Acho que pela diversificação do passivo, mas também porque eu acho que a gente se assemelha muito no que a gente quer para esse mercado. Um mercado muito mais pungente, muito mais pulverizado, muito mais transparente para os investidores. Acho que essa parceria vai ser duradoura aí, então. Com certeza. Jorge, obrigado por esse bate-papo, Nessa, obrigado pela presença também. Obrigado. E aí, gostaram do nosso vídeo? Siga as redes sociais da RB Investimentos e fique por dentro das novidades do mercado financeiro.